Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde, alegria, vitória para você no dia de hoje. É muito bom estar sempre aqui com vocês, trazendo aqui as palavras de vida eterna, a palavra de Deus que nos anima, que nos encoraja a vencermos os desafios de cada dia. E essa semana estamos falando um pouco de batalha espiritual, de guerra, de vitória, e é isso aí, continue com a gente, daqui a pouquinho eu entro na palavra do dia, mas antes eu sempre tenho divulgado aqui o Instagram do Agindo Deus, quem impedirá. Se você tem Instagram, segue lá, Agindo Deus, quem impedirá no Instagram, e manda lá o seu direct, tá certo? Sua participação, seu retorno, de qual localidade você nos ouve. É muito bacana quando você nos informa. Eu ouço vocês em Curitiba, na região metropolitana, no litoral do Paraná, Brasil, Santa Catarina, Brasil, essa foi boa, né? Ou seja, pastor, eu ouço você em tal lugar. É muito legal. Se pode mandar um retorno pra gente, manda aí através do Instagram do Agindo Deus, quem impedirá, no direct, ok? E se você nos ouve pelo nosso canal no YouTube, você pode também fazer os seus comentários embaixo, fazer o seu pedido de oração, ok? E se você deseja enviar algo para nós temos um número, nosso WhatsApp exclusivo para você que deseja, né? Mandar um recadinho para a gente, dizer de onde você nos ouve, se você quer, ou um pedido de oração. A gente está sempre orando por você a semana toda e não só nesse horário aqui, tá bom? O nosso Instagram exclusivo, Agindo Deus, código de área 41 99615 5162 99615 5162, código de área 41. Um grande abraço a todos e vamos então para a palavra do dia. Gente, é muito importante nós conseguirmos enxergar uma tempestade aqui se referindo a um problema, né? E eu vou ler um texto da Bíblia que fala literalmente de uma tempestade em alto mar, ou seja, enxergando além da tempestade para que a gente possa galgar novos patamares espirituais. Sabia disso? Que você foi feito para crescer, para evoluir, para desenvolver, não ficar sempre ali num nível. Você tem que crescer o teu nível aí, o teu patamar espiritual. Em Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 31, diz o seguinte: logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Interessante esse texto, né? A gente vê aqui nas Escrituras que Pedro era um homem muito parecido conosco muitas vezes, né? Um indivíduo com fraquezas e pontos fortes, não é assim? Todo mundo tem um pouco de fraqueza e pontos fortes, né?
Ele, falando aqui de Pedro, ele era ousado em alguns momentos, porém se mostrava temeroso em outros momentos. Às vezes, demonstrava estar em dúvida, enquanto em outras ocasiões parecia ter grande fé. E esse texto que eu li aqui, a gente percebe justamente a inconsistência de Pedro com bastante propriedade. Isso que vai ajudar tanto a mim quanto a você que está ouvindo a vencer e aprender aqui com a história do Pedro aqui. Pedro, diz a Bíblia, Pedro e os discípulos estavam em um barco, conforme eu li para você agora, no mar, lançados de um lado para o outro, diz a Bíblia, por um vento que surgira repentinamente. Enquanto observava a tempestade, Pedro viu Jesus andando na direção deles, sobre as águas. Que cena sensacional, né? Diante daquele quadro espantoso, algo inédito, uma pessoa caminhando sobre as ondas, Pedro expressou grande fé ao pedir: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele sabia não estar vendo um fantasma. E se aquele era realmente Jesus, então ele, Pedro, também poderia caminhar sobre o mar, porque Cristo faria aquilo acontecer. Então Pedro tinha fé para crer que com Deus tudo é possível, diz a Bíblia em Mateus 19, 26. Com Deus tudo é possível. Agora, amados, é interessante que quando Jesus disse venha, venha, o discípulo, que é o Pedro, que ele saltou do barco, andou sobre as águas na direção do Mestre, na direção de Jesus. Agora, no entanto, quando a incredulidade brotou em seu coração, ele então tirou os olhos de Jesus. Tirou os olhos de Jesus. Ele começou a perceber o vento soprando forte e o medo tomou conta de seu íntimo. Então o Pedro que começou então a afundar. Sua capacidade de permanecer sobre a água desapareceu no mesmo instante em que tirou os olhos de Jesus e fitou a tempestade ao seu redor. Amados e amadas, é muito importante isso aqui, porque se a gente notar bem, eu sempre percebo isso aqui, o verso 22 de Mateus 14, a Bíblia diz que Jesus os encorajou, insistiu, mandou que eles entrassem no barco e fosse, que ele ia encontrar eles. Então Jesus que mandou, então eles obedeceram, entendeu? E agora vem essa tempestade, entendeu? Então nós temos que entender isso aqui. Se você tirar os olhos de Cristo e você começar a olhar para o vento contrário, os problemas, as tempestades da vida, as circunstâncias, você começa a afundar. Então volte o seu olhar para as promessas de Deus, para aquilo que Deus está falando que você vai conseguir vencer. Então, amados, Pedro só foi salvo depois que clamou a Jesus por ajuda. O Senhor declarou que fora a dúvida e o medo de Pedro, ou seja, a sua falta de fé, a razão de que o discípulo ter perdido o poder sobrenatural para caminhar sobre as ondas. Enquanto ele estava focado em Jesus, estava dando tudo certo. Mas veio o vento contrário, aí ele tirou os olhares de Cristo e começou a olhar. Uma onda daqui, o vento daqui, ele começa a perceber o quê? Perigo, medo. O medo fez o quê? Começou a se afundar. Entendeu? Agora, Deus queria que Pedro ingressasse em um novo território espiritual. Sabia disso, gente? Sabia que para que eu possa entrar num novo território espiritual, às vezes virá alguma tempestade justamente para eu confiar em Deus e não na força do meu braço. E eu vou crescer e eu vou desenvolver a minha fé. Então, enquanto mantivesse os olhos longe das circunstâncias, seria bem sucedido. Mesmo hoje, muitos de nós, né? Eu, você que está me ouvindo aí, muitos cristãos, ainda não conseguiram alcançar tudo que Deus tem preparado para o seu povo no campo espiritual. Esta é a verdade, entendeu? O Senhor Jesus não queria que Pedro limitasse o que ele desejava realizar naquele dia, e sente o mesmo com relação a nós.
Ele, Jesus, deseja que enxerguemos além da tempestade, em busca de novos patamares espirituais. E quando isso acontecer, devemos levantar-nos e tomar posse desse novo nível espiritual, como Pedro fez quando andou sobre as águas. Galgar esses novos níveis, crendo que Deus satisfará as nossas necessidades financeiras, vendo os dons do Espírito fluírem através de nós, não será fácil. Para muitos cristãos, é mais fácil e mais confortável permanecer exatamente onde estão, em vez de avançarem nesses novos níveis de crescimento espiritual. Eles sabem que assim que galgarem novo patamar, terão a responsabilidade de produzir novos frutos. Na verdade, irmãos e amigos e prezados ouvintes, na verdade, não há limite para crescer, exceto as limitações que nós mesmos criamos. Exatamente, que você cria as limitações. Então, devemos olhar adiante e enxergar esses novos níveis espirituais, os quais Deus deseja que conquistemos. O Senhor não quer que permaneçamos alheios, assentados no banco, enquanto outros cristãos alcançam novos patamares espirituais. Não, Ele não deseja que fiquemos apenas observando os cristãos vitoriosos, achando que nunca alcançaremos o mesmo sucesso. Amado, preste atenção. Amado e amada ouvinte, Deus nos manda agir. É isso mesmo, essa bênção que você quer, você tem que agir. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que ir à batalha, à luta. Então, Deus nos manda agir. Ele afirmou que tudo que possui nos pertence. Ou seja, não há limites. Determine até onde você deseja ir. Siga em frente e tome posse da terra. Tome uma atitude e caminhe, meu querido e minha querida. Caminhe sobre as águas, mas com Jesus. Mas com Jesus. Olhe para o autor da fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É isso que Deus quer para você. Então você vai vencer. E Jesus vai pegar em suas mãos e dizer: levanta, 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 a caminhada é longa. A jornada, eu tenho dito que a jornada da fé, ela é longa. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força. Por isso que você está nos ouvindo. Por isso que você está me acompanhando. Por quê? Porque você está recebendo uma palavra inspirada, uma palavra de poder, uma palavra ungida pelo Espírito Santo para te dar força, meu amado e minha amada, para ter um dia de vitória, um dia de superação, em nome de Jesus. Receba esta motivação, receba esse ânimo que vem do Espírito Santo para te dar força para vencer. Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer por esses momentos das nossas pérolas de sabedoria, que são revelações espirituais, para que haja crescimento espiritual na vida daqueles que ouvem, aqueles que estão recebendo essas instruções. E eu também quero te agradecer porque eu tenho crescido muito ensinando este povo, porque eu creio que eu estou transmitindo uma palavra de poder para eles. Eles serão abençoados e eu também receberei a minha bênção de estar sendo aqui esse instrumento, esse servo que o Senhor me chamou, me escolheu, me designou para essa nobre missão de levar fé, de levar esperança, de levar o poder da Tua palavra e de falar de Jesus, o autor da fé. Senhor Jesus, acalma essa tempestade neste lar, nesta casa, nesta família, Senhor. Acalma essa tempestade nos casais, nos filhos, na família. Meu Deus, faz um milagre neste lar. Eu oro os abençoando, pedindo sim a Tua proteção divina. Nos livra de todo mal e tenhamos um dia de excelência para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que os enfermos sejam curados, os tristes se alegrem e aquele que não tem esperança passa a ter esperança a partir de hoje, através de Jesus, o autor
fator da fé. Abençoa também a vida financeira e econômica de todos, abençoando aqueles que nos abençoam através de uma oferta, de uma contribuição voluntária e tem plantado financeiramente em nosso ministério. Abençoe e prosperai a todos, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.